Dois fatos recentes: Anitta admitindo a sua ignorância política numa live com a Gabriela Prioli e Felipe Neto conclamando os influenciadores desse país a se posicionarem contra a ameaça hoje que representa Jair Bolsonaro à nossa democracia, trouxeram bons argumentos para a gente avançar no debate político. Salve galera, eu sou o Maurício Ricardo, inscreva-se, dê like ou dislike, curta, comente, torne-se membro para me ajudar a produzir. O vídeo do Felipe Neto você já deve ter visto, muita gente comentou e eu acho que ele tem razão. Chega, Bolsonaro é uma ameaça à democracia, ponto final. Estando com ele você está sim flertando com o fascismo e ele se manifesta na agressão aos poderes legislativo e judiciário, no incentivo a manifestações antidemocráticas e cada vez mais agressivas, política cultural, na forma com que o presidente manipula a opinião pública, mentindo descaradamente e contando com o apoio cego dos seus seguidores, na forma com que ele tenta calar a imprensa. Não tem discussão. Se você não entender isso, entender que ele foi eleito pelo voto, mas já extrapolou em muito os limites que lhe são impostos pela Constituição, você cai no segundo tema, a Anitta. A Anitta é amiga da Gabriela Prioli, comentarista que ganhou uma legião de fãs na curta passagem pelo grande debate da CNN Brasil, jantando diariamente a dieta indigesta formada pelo Caio Coppola e depois Tomé Abduch por alguns dias. Haja estômago. A Gabriela é casada com um DJ famoso, que já trabalhou com a Anitta, e essa live, que eu não assisti inteira ainda, teve um trecho bastante viralizado, onde a Anitta mostrava não ter a menor noção do que é a divisão de poderes numa democracia. Eu parabenizei a iniciativa da live. Ela não sabe, chamou uma amiga que sabe e tem um excelente didatismo, e uma vez ensinando para a Anitta, ela está ensinando para os milhões que assistiram a live, tirando as dúvidas, as mesmas dúvidas que a maioria dos brasileiros tem, porque essa é a verdade, o povo brasileiro médio não tem educação política. Por isso é vítima fácil das promessas dos líderes messiânicos e salvadores da pátria. O grande problema é que mesmo entre os que combatem o Bolsonaro hoje, existem pessoas que simplesmente não conseguem entender como funciona o processo democrático. O que o Felipe Neto fez foi de extrema coragem. Ele disse: estou abrindo mão de 30% do meu público para me alinhar aos 70% mais ou menos que acham que o Bolsonaro é uma ameaça para o Brasil. Eu também acho isso, mas bastou ele se posicionar para a galera ir garimpar falas antigas dele, dizendo que não vota no PT de jeito nenhum. Bom, eu também não me sinto confortável reconduzindo o PT ao poder. Acho que merecemos mais. Aguentei e aguento muito patrulhamento por causa dessa minha posição. Mas não tenho gostado, mesmo hoje, de algumas posturas do lulopetismo. Vejam bem, eu critiquei muito aqui a atuação do Moro, eu fechei com a Vaza Jato e enxerguei a manipulação política das condenações lá atrás, mas eu seria um perfeito imbecil se fingisse que não aconteceu o Petrolão e o Mensalão, que todo aquele dinheiro que voltou para os cofres públicos não era corrupção gigantesca e real. Eu poderia destacar os grandes avanços que o Brasil obteve no governo Lula, mas eu não me esqueci que aquela política econômica não se sustentou no governo Dilma, que o país entrou em recessão e que ela, sim, cometeu estelionato eleitoral prometendo coisas que descumpriu logo que entrou. Qual seria a opção? Aécio, que quase ganhou? Deus me livre. Esse é o nosso drama. Esse é o drama de quem quer realmente ver esse país mais ético. Não tem quadros, não tem tradição de grandes partidos confiáveis. Mas a gente está em maio de 2020, numa pandemia, e já tem gente dizendo, não uma pessoa, muitas, é fácil assim, né? A sua omissão botou o Bolsonaro lá, suas mãos estão sujas de sangue. Por essa lógica, vamos botar na calculadora quantas vidas a gente teria salvo com o dinheiro roubado pelo PT, PMDB ou MDB, PSDB, DEM, PP. Vamos comparar, por exemplo, com os números do coronavírus. Houve uma eleição, eu acabei de escrever no Twitter, a próxima é em 2022. Até lá temos dois cenários. Bolsonaro termina o governo, Bolsonaro sai sob um mais que merecido impeachment. O que vai acontecer em caso de impeachment? Teremos Mourão na presidência. Essa
é a normalidade democrática que a gente espera. Aí, rezando para o Mourão se livrar da familícia e dos olavistas, vai ter uma outra eleição em 2022. E esses ingênuos que estão no Twitter distribuindo carteirinha para as pessoas, você pode ser oposição ao Bolsonaro. Não, você não, porque você se omitiu. Vão fazer o papel de fiscal de voto, de garimpeiro de rede social, e os valores que elegeram o Bolsonaro não vão sumir da noite para o dia. 57 milhões de pessoas votaram nele. Gente que se diz conservadora e cristã. Muitos saíram dos seus buracos e assumiram também sua homofobia, seu racismo, seu preconceito de classe. Esses estão até hoje com o Bolsonaro, alheios, até por ignorantes que são, dessa beleza que é a pluralidade democrática e de como ela deve ser exercida. Mas tem as anitas da esquerda, quase sempre já fechadas com seu político de estimação que vai salvar a pátria. Os nomes que saltam aos olhos são os mesmos: Haddad e Lula e Ciro Gomes. Dois grupos que se bicam e dividem seu campo político. Enquanto isso, vamos imaginar que o Bolsonaro caia e entre o Mourão. A gente vai chegar num 2022 com Mourão candidato, Sérgio Moro, um dos filhos do Bolsonaro, provavelmente o Dudu, Dória e quem sabe um Mandetta e um Luciano Huck. É essa a eleição que vocês querem? Eu já cansei de responder aqui sobre a minha isenção nas eleições passadas. Eu me recusei a votar. Afirmei isso aqui. É isso que a gente tem? Não quero participar. Me arrependi, porque Bolsonaro se provou um desastre. Mas aí vem a turma do Eu Avisei e me pergunta: como alguém que se propõe a comentar política pode não ter visto o que era o Bolsonaro? Eu vi, eu só não acreditava, não levava a sério, achava que até o discurso de ódio era fanfarronice e não achava que ele tivesse a menor chance. Hoje, vendo que ele ultrapassou todos os limites no meio de uma pandemia, me arrependo, obviamente. No Twitter, um seguidor com o nome @moscazé me botou pesado na parede. Eu vou ler para vocês. O que teria acontecido se pessoas com influência tivessem levantado a voz para impedir o avanço de Hitler? Resposta: ninguém deveria ser obrigado a declarar voto e muito menos fazer campanha. Ou seja, os covardes não devem ser incomodados. Bom, tá meio confuso aqui, mas ele está dizendo que somos obrigados a declarar voto e chamou de covarde os que reservam para si o direito democrático de não apoiar ninguém diante de um candidato como um Hitler. Bom, tá, eu estudei Segunda Guerra Mundial, adoro esse tema. Eu sei que não é bem assim, que muitos alemães se voltaram sim contra o Hitler. O que é importante saber é o contexto em que ele chegou ao poder. A história se repete. Faltou para mim fazer o dever de casa? Sem dúvida. Eu teria feito o dever de casa, repito, se tivesse levado o Bolsonaro a sério em 2018. Mas eu queria ler na íntegra um artigo do El País, nem sei se eu posso fazer isso, assinado pelo professor alemão de Düsseldorf, radicado no Brasil, Oliver Stankel, onde ele se propõe a responder a uma pergunta que não quer escalar. Eram todos os alemães nazistas? Trazendo para a realidade do Brasil, os 57 milhões de brasileiros que votaram em Bolsonaro são fascistas? Os que ficaram em casa fazendo churrasco são omissos? O artigo se chama Por que votamos em Hitler? E vocês vão ficar espantados com os inúmeros paralelos que a gente pode fazer. Ao longo da década de 1920, Adolf Hitler era pouco mais do que um ex-militar bizarro, de baixo escalão, que poucas pessoas levavam a sério. Ele era conhecido principalmente por seus discursos contra minorias, políticos de esquerda, pacifistas, feministas, gays, elites progressistas, imigrantes, a mídia e a Liga das Nações, precursora das Nações Unidas. Em 1932, porém, 37% dos eleitores alemães votaram no partido de Hitler, a nova força política dominante no país. Em janeiro de 1933, ele tornou-se chefe de governo. Por que tantos alemães instruídos votaram em um patético bufão que levou o país ao abismo? Em primeiro lugar, os alemães tinham perdido a fé no sistema político da época. A jovem democracia não trouxera benefícios que muitos esperavam. Muitos sentiam raiva das elites tradicionais, cujas políticas tinham causado a pior crise econômica na história do país. Buscava-se um novo rosto. Um antipolítico promoveria mudanças de verdade. Muitos dos eleitores de Hitler ficaram incomodados com seu radicalismo,
Mas os partidos estabelecidos não pareciam oferecer boas alternativas. Em segundo lugar, Hitler sabia como usar a mídia para seus propósitos. Contrastando o discurso burocrático da maioria dos outros políticos, Hitler usava um linguajar simples, espalhava fake news e os jornais adoravam sugerir que muito do que ele dizia era absurdo. Hitler era politicamente incorreto, de propósito, o que o tornava mais autêntico aos olhos dos eleitores. Cada discurso era um espetáculo. Diferentemente dos outros políticos, ele foi recebido com aplausos de pé, onde quer que fosse, empolgando multidões. Como escreveu em seu livro Minha Luta, citando Hitler: toda propaganda deve ser apresentada em uma forma popular, não estar acima das cabeças menos intelectuais, daqueles a quem é dirigida. A arte da propaganda consiste precisamente em poder despertar a imaginação do público através de um apelo aos seus sentimentos. Em terceiro lugar, muitos alemães sentiram que seu país sofria com uma crise moral e Hitler prometeu uma restauração. Pessoas religiosas, sobretudo, ficaram horrorizadas com a arte moderna e os costumes culturais progressistas que surgiram por volta de 1920, época em que as mulheres se tornavam cada vez mais independentes e as comunidades LGBT em Berlim começavam a ganhar visibilidade. Os conservadores sonhavam com restabelecer a antiga ordem. Os conselheiros de Hitler eram todos homens heterossexuais brancos. As mulheres, ele argumentou, deveriam se limitar a administrar a casa e ter filhos. Homens inseguros podiam de vez em quando quebrar vitrines de lojas cujos donos eram judeus para reafirmarem sua masculinidade. Em quarto lugar, apesar de Hitler fazer declarações ultrajantes, como a de que judeus e gays deveriam ser mortos, muitos pensavam que ele só queria chocar as pessoas. Muitos alemães que tinham amigos gays ou judeus votaram em Hitler confiantes de que ele nunca implementaria suas promessas. Simplista, inexperiente e muitas vezes tão esdrúxulo que até mesmo seus concorrentes riam dele, Hitler poderia ser controlado por conselheiros mais experientes ou ele logo deixaria a política, afinal ele precisava de partidos tradicionais para governar. Em quinto, Hitler ofereceu soluções simplistas que, à primeira vista, faziam sentido para todos. O problema do crime, argumentava, poderia ser resolvido aplicando a pena de morte com mais frequência e aumentando as sentenças das prisões. Problemas econômicos, que, segundo ele, eram causados por atores externos e conspiradores comunistas. Os judeus, que representavam menos de 1% da população, eram o bode expiatório favorito. Os alemães verdadeiros não deviam se culpar por nada. Tudo foi embalado em slogans fáceis de lembrar. Alemanha acima de tudo. Renascimento da Alemanha. Um povo, uma nação, um líder. Em sexto lugar, as elites logo aderiram a Hitler, porque ele prometeu e implementou um atraente regime clientelista, cleptocrata, que beneficiava grupos de interesses especiais. Os industriais ganharam contratos suculentos que os fizeram ignorar as tendências fascistas de Hitler. Em sétimo, mesmo antes da eleição de 32, falar contra Hitler tornou-se cada vez mais perigoso. Jovens agressivos que apoiavam Hitler ameaçavam os oponentes, limitando-se inicialmente ao abuso verbal, mas logo passando para a violência física. Muitos alemães que não apoiavam o regime preferiam ficar calados para evitar problemas com os nazistas. 12 anos depois, com 6 milhões de judeus exterminados e mais de 50 milhões de pessoas mortas na Segunda Guerra Mundial, muitos alemães que votaram em Hitler disseram a si mesmos que não tinham ideia de que ele traria tanta miséria ao mundo. Se eu soubesse que ele mataria pessoas e invadiria outros países, eu nunca teria votado nele, contou-me um amigo da minha família. Mas como você pode dizer isso considerando que Hitler falou publicamente de enforcar criminosos judeus durante a campanha? Perguntei. Eu achava que ele era um pouco mais que um palhaço, um trapaceiro. Minha avó, cujo irmão morreu na guerra, responderia. De fato, uma análise mais objetiva mostra que, justamente quando era mais necessário defender a democracia, os alemães caíram na tentação fácil de um demagogo patético que fornecia uma falsa sensação de segurança e muito poucas propostas concretas de como lidar com os problemas da Alemanha em 1932. Diferentemente do que se ouve hoje em dia, Hitler não era um gênio, não passava de um charlatão oportunista que identificou e explorou uma profunda insegurança na sociedade alemã. Hitler não chegou ao poder porque todos os alemães eram nazistas ou antissemitas, mas porque muitas pessoas razoáveis fizeram vista grossa. O mal se estabeleceu na vida cotidiana porque as pessoas eram incapazes ou sem vontade de reconhecê-lo ou denunciá-lo, disseminando-se entre os alemães porque o povo estava disposto a minimizá-lo.
antes de muitos perceberem o que a maquinaria fascista do partido governista estava fazendo, ele já não podia mais ser contido. Era tarde demais. Nunca é tarde para aprender, inclusive eu. Parabéns, Felipe Neto, pelo chamamento. Parabéns, Anitta, por abrir espaço para instrução democrática do povo. Com certeza, estou vivendo essa experiência com uma percepção muito diferente das nossas instituições. O Congresso e o STF não terem detido a expansão desse movimento ainda é também um atentado contra a democracia. Não podemos ser tolerantes com os intolerantes. E eu quero terminar lembrando a você, a gente tem sérios problemas agora. As eleições são em 2022, é cedo para iniciar a campanha. E passou da hora do campo democrático se unir. E campo democrático é todo mundo, direita, centro, esquerda, até centrão. Eu sou Maurício Ricardo, obrigado a você, profissional da saúde que está trabalhando para salvar vidas. Obrigado a você que está trabalhando para manter as atividades essenciais. E se não for o caso, por favor, fique em casa.